Eu gostaria de apresentar um trabalho que eu publiquei tem uns 3 anos já, História do Ceará em Cordel. É difícil você encontrar uma história do Ceará em cordel, uma história do município, e em livro, né? Então esse livro reúne alguns cordéis que eu fiz ao longo da minha trajetória como professor, para facilitar o ensino de história do Ceará em sala de aula. Então aqui nós temos um capítulo 1, o Ceará no período colonial, em que a gente faz uma abordagem da história do Ceará no período colonial, e nós trazemos essa discussão desde o período colonial até assim eu não diria os dias atuais, mas até a República. E eu vou apresentar aqui para vocês, e quem tiver interesse depois entra nas minhas redes sociais, porque eu vendi esse cordel lá no Museu do Ceará, na lojinha do Museu do Ceará. Mas o museu fechou para reforma, agora nós estamos com 1 ano nessa pandemia, depois disso eu nem sei se o museu reabriu, eu acredito até que não, de modo que quem quiser adquirir tem que entrar em contato comigo. Então, como é que está estruturado esse cordel? É como eu falei, nós temos aqui o capítulo 1, o Ceará no período colonial, o capítulo 2, o desenvolvimento econômico do Ceará, o capítulo 3, a independência do Brasil e as lutas subsequentes, capítulo 4, a escravidão e a abolição, 5, a oligarquia Scioli, 6, sedição de Juazeiro, 7, o Caldeirão, 8, fé e religiosidade, o 9, educação do Ceará, e o 10, as secas do Ceará, e depois uma pequena conclusão. Então, esse cordel tem essa estrutura. O prefácio foi feito por um grande cordelista, meu amigo Otávio Menezes, da Secretaria de Cultura do Estado. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho de cada um de algum desses capítulos. A primeira estrofe que eu trato sobre o período colonial diz assim: a história que aqui neste verso eu vou contar tem início com a vinda do europeu para cá, mas existe outra história antes do europeu chegar. Ou seja, a nossa história não começa com a vinda dos europeus, porque nós tínhamos aqui os nossos povos, né, pré-colombianos, os nossos indígenas. Mas aqui eu trato exatamente dessa história a partir da ocupação europeia. Delimitando o período, podemos então dizer que a primeira tentativa para tudo acontecer deu-se com Pero Coelho, que aqui tentou viver. Em 1603, Pero Coelho chegou e fundou aqui um forte, que ele denominou Forte de São Tiago, que pouco tempo durou. Então, aí tem mais cerca de 30 estrofes mostrando essa trajetória do período colonial. No desenvolvimento do Ceará, como é que nós começamos? Assim: é de gado e algodão que passamos a falar. Eles foram importantes para a economia rodar, ocupando todo espaço, chegando a todo lugar. Como se sabe, a economia do Ceará, já no período colonial e durante o Império, foi em torno desse binômio, né? Gado e algodão. O gado era criado solto na capoeira. Se plantava algodão, o que, de certa maneira, era alimento do gado no plano e na ribanceira. Então, até disso eu me lembro, meu avô plantava algodão
nas baixas, né? Na parte baixa também, nas ladeiras, nas serras, né? E botava o gado dentro. Depois que tirava o algodão, soltava o gado para comer o que ficava. Isso era a base da alimentação do gado. E aí a gente passa por outras etapas, digamos assim, da nossa economia. E aí tem um sobre a independência. Em 1822, deu-se a independência. O Ceará comemorou, participou com frequência, lutou contra os portugueses, tendo boa consequência. Para a capital do império, depois logo enviado um grupo de deputados, pois fora ali criado a Assembleia Constituinte e o povo representado. O Ceará participou efetivamente da Assembleia Constituinte. Aqui nós falamos das revoltas que aconteceram, né, até o período pós-independência, de modo que também tratamos dessa parte da história do Ceará. Aí chegamos na escravidão, capítulo 4, a escravidão do Ceará, que é a figura do dragão do mar, né? A escravidão no Brasil foi, por certo, muito mal. Começou pelos domínios da África por Portugal. Ela foi transplantada e até mesmo planejada, mesmo sem ser natural. Virou um grande comércio que a economia moveu, era grande investimento com lucro para o europeu, que comercializava gente sem doer na sua mente. Algo brutal ocorreu. Nós sabemos, a nossa escravidão, ela foi de maneira muito brutal, né? Desumana. No final, eu coloco assim: Ceará, terra da luz, foi então apelidado por José do Patrocínio, por ele ter constatado que aqui no Ceará, o primeiro a acabar o regime desgraçado. Pois é, nós temos essa alcunha de Ceará, terra da luz, dada por José do Patrocínio, né? E esse próximo cordel aqui foi um dos primeiros que eu escrevi. Esses até agora eles foram dos últimos. Mas um dos primeiros que eu escrevi sobre Nogueira Scioli, a oligarquia de Nogueira Scioli. Eu escrevi na década de 80 e eu trabalhei muito com meus alunos na sala de aula. Caro amigo leitor, você vai agora ler um capítulo da história que escrevi para você. Foi na forma de cordel, você precisa saber. A oligarquia Scioli é que vamos abordar de forma muito sintética, sem a verdade faltar, pois é muito importante, devemos estudar. Então, eu faço aqui uma abordagem sobre a oligarquia Scioli, tomando como base um texto do professor João Mendes, que foi meu professor na Universidade Estadual do Ceará, e a dissertação de mestrado dele foi sobre a oligarquia Scioli. E depois ele publicou um artigo no jornal Povo, numa série que saía sobre a história do Ceará todo sábado, que depois foi organizado pela professora Simone Souza em um livro de história do Ceará. Então eu me baseio a oligarquia por esse texto do professor João Mendes, inclusive que foi até ex-padre. Então traçamos toda a trajetória do Scioli até a sua saída do poder. E a gente vai em frente com mais outra. Sedição de Juazeiro. Esses três versos, Sedição de Juazeiro, Nogueira Scioli e o Caldeirão, eles foram da mesma época. Sedição de Juazeiro. Então, o Sedição de Juazeiro nós começamos assim. No fim do século XIX, se instalou no Ceará a maior oligarquia que a história viu passar, a de Nogueira Scioli, conforme fiz registrar. Então, estou me referindo à oligarquia Nogueira Scioli para entrar exatamente aqui na sedição. Passados
Anos a fio no poder em nosso estado, a Scioli assegurou um poder ilimitado. Com o apoio dos coronéis, oprimiu seus governados. Em 1908, na sua terceira ascensão ao governo do estado com forte dominação, iniciou-se em Fortaleza uma certa oposição. Então aqui eu estou introduzindo para chegar na oligarquia. Então, mais na frente eu digo assim, Franco Rabelo, então foi eleito o Franco Rabelo. Franco Rabelo tentou desfazer a oligarquia, colocando homens seus, como a Scioli fazia, de Fortaleza ao Cariri, o foco da dinastia. Um aliado de Scioli, o padre Cícero Romão, homem de grande prestígio, líder e santo do sertão. Foi ele o terceiro vice do governo de então. Então aí eu vou abordando, né, inicialmente esse desmonte da oligarquia Scioli no governo Franco Rabelo, mas que vai encontrar uma resistência em Juazeiro, né, liderada pelo Floro Bartolomeu. Eu não vou ler o todo porque então a pessoa tem que comprar o livro para poder ler todo. E de modo que termina, né? Se você quiser saber, não, a história continua com o povo bravo e valente. Em torno de Padre Cícero se aglomerou muita gente, muitos foram para o Caldeirão. Nova luta veio à frente. E aqui eu já preparo para a chegada no Caldeirão. Mas eu vou ler o último verso. A sedição de Juazeiro foi a história que contei. Foi Rodolfo Teófilo, o título que adaptei. Mas a interpretação foi outra que aqui dei. Então, quem escreveu primeiro sobre a sedição de Juazeiro foi o farmacêutico e também historiador Rodolfo Teófilo, né? O homem da vacina. Então, no tempo de vacina, né? Lutou muito contra a oligarquia Scioli para vacinar o povo do Ceará naquele tempo. E aí nós chegamos no meu cordel, minha obra-prima da minha história de cordelista, o cordel, o Caldeirão, que eu chamei A Pequena História do Caldeirão. Esse cordel, eu fiz a primeira edição em 82, e vendi, foram 1000 cordéis. Eles foram saindo e terminei vendendo. Coloquei também em algumas bancas de revista, depois nunca mais fui lá pegar. E depois, quando foi em 84, teve um encontro lá na Urca, no tempo que o Teodoro era reitor da Urca, sobre o Padre Cícero. E eu chegando lá, percebi que o meu cordel, levei poucos, levei só uns 10. Aí no instante eu vendi. Aí eu fui lá na gráfica, parece que era uma gráfica que fazia cordel, e nós fizemos mais 1 milheiro, e eu vendi quase todo nesse encontro, né? E agora, depois eu também, lá em Maranguape, nós fizemos um trabalho, quando eu fui secretário de Educação, Cordel na Escola, parece que é Projeto Cordel na Escola, literatura de cordel na escola, e ele também foi publicado. E aí vem a pequena história do Caldeirão. Leitores, prestem atenção, a história que eu vou contar é uma história muito triste que aconteceu no Ceará, nos idos dos anos 30. E para que você sinta, eu passo a comentar. Esse cordel, inicialmente, ele foi feito em sextilha, mas agora na revisão que eu fiz todo em sétima, que eu acho muito bonito, 7 versos, né? Primeiro devo explicar que Padre Cícero Romão, homem de muito prestígio, líder e santo do sertão, a José Lourenço cedeu, pelo tempo que viveu, as terras do Caldeirão. Então, o Zé Lourenço recebeu as terras do Caldeirão para viver nessa comunidade. E foram para o Caldeirão Zé Lourenço e amigos. Eram muitas famílias à procura de abrigo. E estes se encostaram, pois eles sempre lutaram contra os seus inimigos. Quem eram esses inimigos? Inimigo de quem? Do povo que foi lá para o Caldeirão. Me refiro aos inimigos
que se tinha no sertão. A fome, a falta de terra, além da ingratidão, aumentando a mais-valia numa semi-escravidão. Estando no caldeirão, todos iam trabalhar, e o que produzisse a todos ia beneficiar, sendo bem distribuído, um consenso construído para todos ia dar. Nós sabemos que os pesquisadores registram que lá no caldeirão toda a produção era dividida segundo a necessidade das pessoas, um princípio até socialista. No caldeirão, ao chegar, o beato Zé Lourenço encontrou só um açude e uma casinha no centro, de um velhinho morador que Deus o chamou, pois morreram no momento. O moradorzinho que estava lá, quando eles chegaram para acampar, ele faleceu. E para não perder tempo, entraram logo em ação, brocar mato, fazer casa, construir uma estação, pois um clima se sentia que aquele lugar prometia dar exemplo de união. Com poucos meses, então, já se via a mudança. A terra estava plantada, todos com muita esperança de um inverno criador, mandado por Nosso Senhor, tamanha era a confiança. E aí o caldeirão se desenvolve, mas depois o caldeirão foi atacado pela polícia, desmontado, e vocês sabem, né, o resto, ou então tem que ler aqui. Vou ler mais um aqui, lá no... E os invejosos, isso deu muita inveja às pessoas, né? Sobretudo aqueles grandes proprietários que as pessoas estavam indo para o caldeirão e deixando de trabalhar como sujeição. E os invejosos, como não estavam ainda contentes, arranjaram uma esquadra guiada por um tenente e subiram a chapada, mas antes de suas chegadas foram barrados pela gente, pois o povo tinha em mente o massacre já sofrido. Já tinha havido um massacre, está lá atrás, vocês vão ter que ler depois. Pois o povo tinha em mente o massacre já sofrido, tratou de se defender, por mal não ter cometido, houve uma grande batalha de foice, machado e navalha, e muitos foram abatidos. Foi uma guerra realmente no caldeirão, então está aqui também registrado. E aí depois tem o livro da religiosidade, que eu coloco o Padre Cícero aqui na capa, né? Ele realmente simboliza a religiosidade desse período, né? E então o primeiro verso, vou ler só o primeiro verso. O projeto português de nos colonizar incluía a religião, podemos assegurar. O rei era católico, ia cristianizar o seu povo, era um dos objetivos do rei. Aí eu falo do Canidé, ó. A festa de Canidé, vou aqui destacar, local onde os franciscanos vieram se instalar. Hoje é uma referência como festa popular. E também eu falo na festa da minha cidade, de Capistrano. Em Capistrano agora tem o Círio de Nazaré, que é uma festa linda, que atrai gente de fé. E a cada ano aumenta, como ocorre em Canidé. O Círio de Nazaré, de Capistrano, que é uma referência. E sobre a educação? Aqui é o prédio antigo do Liceu do Ceará. Ainda é o mesmo prédio, né? Não foi o antigo, não, porque o Liceu ele funcionou onde é a Secretaria de Segurança. Então aqui, o Liceu do Ceará. Na área da cultura e também da educação, o Ceará tem uma história de grande realização. O ensino começou com o português que chegou lá na colonização. A educação difusa, os índios já ensinavam às crianças e os jovens tudo o que precisavam, para que sobreviver sem precisar escrever, mas eles se educavam. Aqui no livro do ensino, eu lembrei de falar da educação dos índios, né? Que é a educação difusa. Mas
para depois entrar na educação que foi implantada pelos portugueses. Os jesuítas trouxeram a educação escolar, que ensinava as crianças a se alfabetizar, aprendendo a ler e também a escrever e na escola ingressar. Então aqui começa a nossa escola, a educação escolar com os jesuítas. Então eu passo pelo liceu, passo pelas outras escolas de referência, falo nas universidades para chegar até aqui. E por último, o verso da seca. A seca. A seca é uma referência, né, na nossa história. A seca é um fenômeno presente no Ceará. Desde os tempos remotos foi possível registrar. Causou grande sofrimento, mas antes que no momento podemos assegurar. Patativa do Assaré, na música Triste Partida, revela o sofrimento da nossa gente sofrida. Luiz Gonzaga gravou, o nosso povo cantou, a seca foi refletida. Raquel de Queiroz também, um romance escreveu, o 15 foi sua obra, que o Brasil conheceu, trazendo para a literatura, com muita desenvoltura, a seca que ela viveu. Vou dizer mais um verso. Graciliano Ramos foi um escritor renomado, escreveu Vidas Secas, um romance celebrado com muita propriedade, revela toda a verdade deste tema apaixonado. Então eu fiz essa registro, né, do Patativa, da Raquel de Queiroz, do Graciliano, para justificar exatamente que a seca é um tema que está presente na nossa literatura e tinha que vir aqui para a literatura de cordel. Pois é isso, meus amigos, o cordel, história, o livrinho, né, História do Ceará em Cordel, está disponível. Entre no meu Facebook, Arthur Pinheiro. Aí mando uma mensagem pelo Messenger, né? E quem quiser adquirir. Custa apenas R$15. Só de correio é R$6 ou R$7 que a gente para postagem. Mas não tem problema. História do Ceará em Cordel, editora Bagagem, com o apoio do Instituto Calumbi, né? Então está aí esse cordel, quem tiver interesse, também pelo meu WhatsApp, 988530277, 85, né? 085 988530277. Muito obrigado e até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado.